Então agora, pessoal, a gente consegue entender como funciona um circuito, tá? Envolvendo o Arduino. O Arduino, ele é este dispositivo aqui. Então veja que existe um cabo, tá? De alimentação do Arduino. Esse cabo especificamente é um cabo USB. Ele pode ir, por exemplo, na entrada de um notebook. Então a bateria do notebook estaria alimentando o Arduino, tá? E o Arduino, por sua vez, como a gente vai ver daqui a pouco, ele vai alimentar o circuito. Tá? Existe uma série de portas. Cada uma dessas portas possui uma função. E aqui existe outras, aquela envolvendo essas de baixo envolve, por exemplo, a alimentação do Arduino. Vejam que aqui existe uma saída de 5 volts, aqui uma saída de 3 volts e por assim vai, tá bom? Esse dispositivo ele é utilizado para programação. Então ele consegue alimentar o circuito e ele consegue controlar o circuito a partir das informações que nós damos para ele. Então, utilizando programas de computador, utilizando uma linguagem de programação, a gente consegue mandar informações para o Arduino. Essas informações contêm comandos que esse dispositivo consegue ler, consegue executar, tá? Então, associando esse Arduino a uma placa protoboard, a gente consegue construir um circuito envolvendo componentes elétricos. Essa placa protoboard ela possui conexões aqui entre esses furos, né? Ela acaba sendo muito prática porque a gente consegue unir esses componentes elétricos sem ter que necessariamente soldar eles, né? Aqui as linhas elas estão conectadas nas extremidades da placa, né? Elas estão conectadas. Aqui existe o tal terminal negativo, aqui o terminal positivo, aqui embaixo é a mesma coisa, enquanto que no centro da placa são as colunas que estão conectadas, tá bem? Então, um dos projetos é justamente construir um semáforo utilizando o Arduino. E a característica desse semáforo é que a gente vai conseguir não somente ligar os LEDs, mas ligar e desligar no ritmo correto, de modo a simular, de fato, o funcionamento de um semáforo. Para isso, a gente precisa de 5 LEDs, tá? De cores variadas. A gente vai já modificar as cores desses LEDs. Então, a gente precisa de 2 LEDs na cor vermelha, 2 LEDs na cor verde, tá? E um LED na cor amarela. Pronto, esses são os nossos LEDs. A gente deve agora conectar esses LEDs ao sistema. Lembrando que a perna maior vai na parte negativa do circuito. Tá? Então, conectando aqui rapidamente, tá? Os LEDs. E prontinho. Prontinho. Os LEDs estão, então, conectados. Agora a gente precisa ligar, né, esse circuito ao Arduino. E a gente consegue fazer isso através de um fio. Então veja que essas linhas, né, essa linha, ela está toda conectada, os furos dessa linha estão todos conectados. Então eu consigo simplesmente puxar um fio daqui até o terminal GND e pronto. O Arduino está conectado ao circuito. Esse fio poderia ser, aqui no simulador é um fio, tá? Mas poderia ser um jumper, por exemplo. Tá? Agora a gente precisa fechar o circuito. A gente poderia utilizar procedimentos semelhantes, né? Aplicar vários fios até os terminais, mas como a gente viu anteriormente, isso forçaria o LED. Tá? Então a gente precisa utilizar aqui, aliado a esses LEDs,
resistores. Cada LED terá o seu próprio resistor, tá? Então, como eu falei ainda agora, aqui nas extremidades a linha está conectada, enquanto que no centro as colunas estão conectadas. Então, quando eu posiciono o LED nesse furo aqui, eu estou fazendo exatamente ligando o LED até o resistor, que nem a gente fez no vídeo passado, tá bom? Esse procedimento é um procedimento semelhante a soldar diretamente o LED com o resistor. Essa é a grande vantagem dessa placa. A gente consegue ligar os componentes sem ter que necessariamente uni-los permanentemente ou fisicamente, enfim. Sem ter que necessariamente uni-los. Tá? Então eu conecto um resistor ao primeiro LED e o outro terminal do resistor no outro furo aqui da placa. Tá bom? E eu vou fazendo isso com cada um dos terminais. Lembrando que o resistor, ao contrário do LED, não possui terminais, ou seja, ele não possui um lado positivo e outro negativo, então eu posso simplesmente chegar aqui e ir conectando, tá bom? Para fechar, eu vou ligar cada um dos LEDs a uma porta no Arduino. Por exemplo, o primeiro LED eu vou conectar a porta de número 3, o segundo a porta de número 4 e assim vai até que eu finalmente chegue no último Arduino e conecto ele na porta de número 7. E pronto. Aqui está o nosso circuito, o nosso semáforo. Basta programar e ver o dispositivo funcionando. Isso vai ser feito no vídeo de execução do projeto. Tá bom?